Olá, boa noite a todos que estão chegando aqui no canal. Vocês estão no Conversa Aberta com Simone Hanada e aqui a gente sempre tem um entrevistado muito interessante com assuntos inteligentes. E hoje o tema é sobre consciência negra. Como hoje é o dia da consciência negra, eu vou convidar uma grande amiga que é especialista no assunto, é a jornalista Paula Marinho. Eu vou convidá-la aqui. Paula Marinho, que está conosco, o pessoal está chegando. Éder, boa noite. Daniel, Ludmila, uma grande amiga, uma grande jornalista, um beijo. Olá, Paula, boa noite. Seja bem-vinda ao Conversa Aberta. Boa noite, Simone. Eu que agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui com você participando dessa conversa gostosa nesse dia tão especial. Especial mesmo, né? Como foi o seu dia aí de consciência negra? Olha, Simone, foi um dia super interessante. Eu fiz mais cedo, a convite do meu marido, uma caminhada negra por São Paulo. Foi super, uma experiência ótima. Com uma agência, na verdade, de turismo que providencia essas. É uma caminhada realmente, é um walking tour, que a gente diz mais comumente. E a gente conheceu vários lugares com referências dos negros aqui em São Paulo que eu Nossa, não que conhecia. interessante! Foi na região da Liberdade, inclusive, que é muito mais conhecida pelas referências orientais, mas que tem uma história extremamente negra, com duas igrejas, inclusive, na região, com histórias, né, da população negra que por lá passou. Depois fomos na Praça da Sé, com outros monumentos por lá. Então, foi uma Que imersão lindo! cultural Deve super ter sido interessante. maravilhoso, deve ter sido Foi. maravilhoso. Comemorei em grande estilo o Dia da Ai, que Consciência bom, Negra. que ótimo. E para quem está chegando agora aqui no Conversa Aberta, hoje a entrevistada é a Paula Marinho. Ela é jornalista e é criadora do Fala das Pretas, que é um canal no Instagram que tem aí uma grande voz aí para a população negra também, para toda a população também conhecer um pouco mais dessa cultura, né? Que é uma cultura, o Brasil, né? O Brasil, a gente pode dizer que o Brasil ele é negro, né? Porque tem tantas misturas, mas a base aí são os negros, né, Paula? Sim, Simone, você tem toda a razão. O Brasil é um país miscigenado, né? Então, a gente realmente criou esse perfil, né? Eu gostaria que as pessoas, depois dessa nossa conversa, obviamente, entrassem no Fala das Pretas. Foi um perfil que eu criei com duas amigas, Ana Paula de Assis e Lilian Santos, duas amigas queridas. E eu estou muito feliz em ter colocado esse projeto assim, tirado do papel, como a gente costuma dizer, né? É um projeto assim simples, na verdade, mas muito significativo, e cujo objetivo é dar voz e vez, principalmente às mulheres negras, mas na verdade a gente privilegia todas as manifestações culturais que valorizem a nossa história cultural negra, porque a gente tem aquela filosofia, né, de que quando um vence, todos vencemos. Então é um Sim. projeto que tá no Pessoal, vamos aqui aguardar. 4 meses no ar. Travou um pouco, viu, Paulinha? Travou um pouquinho aqui. Eu não sei se o pessoal escutou. Se você puder só voltar um pouquinho Lógico. a sua fala. Sem problemas. Você estava falando um pouco do Fala das Pretas. Eu não sei de onde você parou, aonde você parou, mas aproveita e fala um pouco como surgiu essa ideia do Fala das Pretas, que é esse canal tão importante que valoriza a negritude, principalmente da mulher. Isso mesmo, sim. É um projeto, na verdade, o ano passado, em meados de setembro, eu me reuni com duas amigas, né, Ana Paula de Assis e Lilian Santos. Nós nos reunimos com o mesmo propósito. A gente queria dar voz e vez à representatividade das mulheres negras em todas as suas manifestações culturais e aonde ela é vista numa posição de sucesso, de relevância. Então a gente aproveita esse espaço para destacar todos esses feitos bacanas das mulheres, principalmente. Né, quando algo nos chama atenção, nos provoca positivamente, a gente coloca no nosso perfil. Ele é super novo, está há 4 meses no ar apenas,
né? Mas já tem uma relevância assim super importante para nós, e é um prazer poder compartilhar essas histórias de sucesso, porque a gente tem uma filosofia de que quando uma vence, todas vencem juntas, né? Então, a gente foi um prazer poder colocar um post da Kamala Harris, por exemplo, recentemente, que é a primeira vice-presidente dos Estados Unidos, e reverenciar e dignificar tantas outras histórias de mulheres brasileiras também. Então, é um prazer. Que vitória, né? Que vitória foi essa, canal, né? Eu acho histórica, na verdade, né? Eu acho que a palavra principal, histórica e muito importante, né, para a história feminina. É verdade. Como é que você acha que está essa evidência da mulher negra hoje em dia? Você acha que ela tem tido aí o foco que merece? Ela tem estado em evidência ou não? Como é que você sente isso, Paula? Cada vez mais, Simone, eu entendo que as mulheres estão conquistando os espaços em que elas devem estar, em que elas sempre deveriam estar, né? Então, essa luta não é fácil, não é rápida, né? É um tijolo de cada vez, mas eu entendo que as mulheres têm tido um espaço hoje muito importante. Assim, o caminho está muito longo ainda, né? O equilíbrio, a equidade das mulheres em todas as áreas ainda está longe, né, da gente observar essa igualdade de gêneros, enfim. Mas eu acho que a luta está constante, né? A gente já tem conquistado alguns espaços importantes, né? Eu acho que a história, o engajamento de muitas mulheres que são referência para nós e para outras, e para mulheres de um contexto geral, é muito importante que existam esses movimentos, né? Mas a luta ainda está longe, eu entendo dessa forma, mas a gente está chegando, sabe? Eu acho que é importante mostrar esse papel, essa relevância da mulher na história. É verdade. Paula, eu quero só fazer aqui uma paradinha para agradecer aí e cumprimentar. Tem a Luísa Lume, que está aqui, a Tereza Gattoni também entrou. Olá, tem o Beto meninas! Velame, também o Beto Velame é o Carlinhos, é um jornalista também incrível, um querido. Tem muita gente assistindo aqui que também vai assistir pelo YouTube, porque depois a gente vai deixar no YouTube, no canal Simone Hanada, no Conversa Aberta, e também no IGTV aqui do Instagram, ok, pessoal? Muito bom ter todo esse pessoal aqui com a gente acompanhando essa conversa, né? Também, olha, tem a Silvia Maria Gattoni, que também acabou de chegar. Um grande beijo para ela. Boa noite, Silvia. Olha, Paula, eu queria saber de você, porque como movimento, o Fala das Pretas, entre muitos movimentos, ele tem um papel muito importante. Como é que você sente, você como criadora do Falar das Pretas, junto com as suas amigas, né, jornalistas também, como você sente que é o papel de vocês dentro desse contexto todo, onde você diz que ainda há muito a fazer pela negritude, enfim, pela causa exatamente que a gente tem hoje pela raça negra, que é uma raça tão importante, aliás, eu não gosto nem de falar raça, né? Eu acho que é por uma população, é uma população, né? Eu não gosto de colocar a palavra raça, mas sim. Enfim. O que você pode dizer a respeito disso? Olha, Simone, não só o perfil, né, eu entendo, claro que o Fala das Pretas vem com esse propósito, de fato, de dar voz e vez às mulheres, a essa representatividade, o quão importante elas são para a construção da sociedade de uma maneira geral, mas eu até como pessoa, porque como você bem mencionou, eu sou jornalista, né, e uma outra fundadora do perfil também é jornalista e outra é design de interiores, mas todas têm o mesmo propósito. Mas eu, pessoalmente, como jornalista, inclusive, eu procuro no meu dia a dia, no meu ofício como jornalista, criar pautas ou espaços onde os negros possam ter esse momento de fala, né, em que as mulheres, mais uma vez, possam poder falar desse papel importante que elas desempenham, para que realmente a gente consiga mostrar essa importância, né? Então, eu tento fazer a minha parte enquanto jornalista no meio da sociedade, né? E acho que você estando com outras pessoas que cultivam, que têm esse mesmo propósito, a gente consegue ter mais força para poder atingir esses objetivos. Eu acho que
a gente não vai entrar na esfera política aqui, mas também aqui em São Paulo foi eleita a primeira vereadora negra transexual aqui em São Paulo. Então, a gente tem conquistado vitórias que são importantes. Eu acho que isso a gente não pode negar. Como eu te disse na resposta anterior, a luta está longa ainda, existe muita desigualdade, desequilíbrio, né, até em salários, no mercado de trabalho. A gente pode até entrar nesse assunto mais para frente, mas esse papel de evidenciar a vitória feminina, o alcance dos espaços em que antes elas não eram ouvidas, né? Então, o Fala das Pretas tem esse papel de mostrar para a sociedade esses espaços onde elas estão ocupando, né? Então, eu fico muito feliz da gente poder fazer isso, e é algo assim que nos dá muito prazer, Simone, poder buscar essas histórias, sabe? Na semana passada também, exemplificando rapidamente, nós colocamos um post de uma garota chamada Catarina. Ela tem 12 anos e é uma expert em matemática. Ela mora na Zona Leste aqui de São Paulo, e ela aproveitou esse momento de pandemia, que são histórias que a gente conta, né, no Fala das Pretas. Ela aproveitou esse momento de pandemia para poder fazer vídeos para explicar outras crianças a aprenderem matemática de uma maneira lúdica. Então, veja, é uma criança ainda de 12 anos, mas já tem toda essa história, entendeu? De querer fazer diferença na vida das pessoas. Então, é muito legal você contar essas histórias de mulheres fortes, de fibra, sabe? Então, esse é o nosso incentivar. papel. A gente tem que incentivar, né? Sim. Isso até me lembra um pouquinho aí da história da Chica Rodrigues, né? Aliás, da Chica Rodrigues, da Chica da Silva. A Chica Rodrigues é minha amiga também. Ela tem uma grande atuação com a população negra. Ela é ótima. Com a Chica da Silva, né? Isso me lembra muito, porque eu acho que a Chica da Silva, ela tem um papel muito interessante na história da mulher brasileira negra no Brasil, como uma precursora praticamente, né? Ela foi à frente e realizou muitas coisas interessantes, até estimulando, né? Você falou agora dessa garota de 12 anos, mas isso a gente faz na vida, né? E quando a gente mostra isso e a gente se torna um exemplo, isso é muito interessante. A gente tem que dar voz mesmo, como você disse, né? Você falou exatamente isso. Eu acho que quando você consegue dar o exemplo e passar uma mensagem positiva, esse é o papel. Aí você chegou no objetivo, sabe? Que é não passar essa vida em branco, é passar uma mensagem positiva, mostrar um propósito, principalmente de luta, né? De reverenciar, de respeitar a nossa ancestralidade. Então, eu acho que tudo isso faz a diferença. Olha, saiu aí uma pesquisa que fala que houve um aumento de 11% de empregos públicos no país com relação aos negros ingressando no sistema, no sistema público, né, de serviços entre 1995 a 2015. 11% é um número significativo, mas, né, eu acho que poderia ser diferente, poderia ser melhor, sendo que a população negra é muito relevante e significativa aqui no país. O que você acha desses números, Paula? Simone, mais uma vez, a gente tem que deixar claro que o mercado de trabalho, quando o assunto é questão racial e ocupação de cargos de confiança, altos cargos de liderança, isso ainda tá muito aquém do que deveria estar em pleno século XXI, em 2021, que estamos caminhando já, que esse 2020 já está quase no final. A gente, assim, existem hoje, assim, negros e negras, pretos e pretas brilhantes que são esquecidos, né? Em que nas seleções, em muitas seleções de trabalho, acabam não passando por uma questão realmente de escolhas, né? Dos grandes tomadores de decisão que acabam escolhendo pessoas brancas para ocuparem esses cargos. É uma realidade muito difícil e muito triste. Mas eu valorizo e reverencio atitudes como a da Luísa Trajano, do Magazine Luiza, por exemplo, né? Eu acho que foi muito interessante, uma atitude assim extrema, tanto é que chamou a atenção de muita gente, né? Ela foi muito criticada, inclusive, também, porque para quem não sabe o que aconteceu, fala um pouquinho. Contextualizar. Ela criou simplesmente políticas públicas afirmativas dentro da empresa
para admitir apenas, né, no seu plano de estágio, enfim, inclusive no começo de carreira, que já foi brilhante até para incentivar essa pessoa, né, a compreender que, poxa, ele pode ter um plano de carreira dentro de uma grande empresa. Então, ela criou, ela e, obviamente, todo o corpo diretivo da empresa, para criar essa oportunidade de selecionar apenas, né, não também, mas apenas estagiários negros para comporem um novo quadro de estagiários e trainees da empresa. E com um salário compatível, né? Não é aquele saláriozinho mínimo para também a pessoa se sentir, poxa, tudo bem, eu vou entrar numa grande empresa, mas para ganhar um salário qualquer, né, e me sentir de novo desvalorizado. Então, ela foi está muito criando louvável. uma equidade, isso mesmo, né? Justamente. Então, quisera que esse exemplo dela fosse, e como foi, inclusive, né? Foi um movimento muito importante esse que ela fez, porque chamou a atenção de algo que está muito escancarado, né, na nossa sociedade, sobre esse racismo, né? Que muita gente entende, eu também acho que existe um racismo velado, né, de que as pessoas, não existe racismo. Como não existe? Está mais do que escancarado, né, assim, aliás, hoje, o comentário do nosso vice-presidente foi lamentável também, né, dizendo que não existe racismo estrutural no Brasil. Então, é algo, assim, muito complicado, mas voltando a falar da Luísa Trajano, foi extremamente positiva essa atitude dela. Então, quisera nós, enquanto sociedade, que outras empresas valorizassem isso, né, e chamassem a atenção para que outras pessoas, para que as pessoas negras da nossa sociedade, que inclusive são maioria, tivessem essas mesmas oportunidades de pessoas brancas, né? Não, e eu gostaria aqui de chamar a atenção para um fato importante. Muitas pessoas foram contras, né? Até alguns juízes também falaram, olha, isso é racismo. Não é racismo. Ela já está garantida juridicamente, a Luísa Trajano, de que ela não está criando nenhum tipo de racismo. Ela apenas está trabalhando com esta oportunidade que ela está proporcionando para as criando, pessoas, né, que Simone? Ela está criando, né, como um perfil que ela gostaria, não é verdade? Exatamente, para compor os cargos da empresa em que ela gerencia, né, em que ela preside. Eu acho que ela tá, como você disse, ela está respaldada juridicamente, né, e que bom também, graças a Deus, né, que houve esse entendimento das instâncias jurídicas para que ela pudesse exercer isso da melhor forma, né? Você falou aqui um pouquinho no início da nossa conversa, para quem ainda não sabe, está chegando agora, a gente está entrevistando a Paula Marinho, que é jornalista, é fundadora também, junto com as amigas dela, do Fala das Pretas, que é um canal do Instagram, depois vocês vão lá e visitam, tá? Você falou, Paula, que hoje você fez um passeio cultural, eu achei muito interessante quando você comentou isso, em São Paulo, vendo vários monumentos, vários locais que tem a ver com a história, né, da raça e da cultura negra, da cultura negra. E aí eu gostaria de lembrar aqui que a gente teve aqui a atuação muito forte na história, inclusive da cidade de São Paulo, de um arquiteto negro, que é o Tebas, né? Justamente. Inclusive, nós visitamos essa obra, que está sendo entregue... Um que você sentiu isso? Porque muita gente não sabe, né? Que a gente teve muitas obras dele, né? De um arquiteto negro, e antes da abolição, inclusive, né? Ele estava lá atuando, né, em São Paulo, nos monumentos, criando a cidade de São Paulo como um arquiteto. Isso é muito interessante. Fala um pouquinho disso, já que você foi lá, viveu o dia de hoje nessa visita, e também vocês conversaram provavelmente disso, né? Sim, sem dúvida, Simone. Ela tá inclusive localizada na Praça da Sé, que também é um outro lugar icônico, muito próximo do Padre Anchieta, inclusive, né? A proporção das duas estátuas, das duas esculturas é bem diferente, né? Enquanto o Padre Anchieta, numa alusão ao mundo dos brancos, enfim, ela é enorme, né? Do Padre Anchieta, a do Tebas é bem menor. Mas, assim, o fato de estar sendo oferecida é um presente para a cidade de São Paulo, de uma escultura do Tebas, em que reverencia a importância que ele teve no cenário da arquitetura para São Paulo, foi muito especial. E muito mais especial porque no momento em que chegamos na escultura, uma escultura de metal, né, com alguns elementos de esquadro, compasso, circunferência, porque ele é arquiteto, então o artista brincou com esses elementos, né, mas uma outra informação que nós recebemos é que não existe registro da forma física do Tebas. Que pena! Sim, e o artista, ele criou
uma imagem que remetesse a uma pessoa negra, né? Então, Sim. os traços, os lábios grossos, o nariz bem esparramado, que mostra que é uma pessoa negra, mas ele cobriu os olhos, porque justamente não há um registro de como que seria o Tebas. Então, também ele colocou algumas formas físicas, umas formas geométricas, de compasso, de esquadro, nessa parte, assim, da visão dele, porque não existe esse registro. Mas o artista, o Lumumba, estava também no momento que nós chegamos. Que legal! Foi uma coincidência também. Não, é emocionante, especial, né? Você encontrar muito. Com um artista que ele se inspirou aí, né? Exato, na exato. Causa, e ele Olha, fez Simone, uma obra maravilhosa, né? E foi de fato especial porque ele demonstrou naquele momento que nós chegamos, o grupo chegou, ele estava assim, contemplando aquela obra que ele mesmo fez, inclusive olhando a placa, né, com algumas referências, com uma história mínima do Tebas e com o nome dele embaixo, e para ele foi muito significativo, porque ele contou uma história de que ele foi zombado quando criança, por conta do nome dele, ele sofreu muito bullying, né, por conta Lumumba, então as pessoas tiravam um sarro dele. Então, estar naquele momento com uma placa, com uma obra que ele fez, que foi entregue para São Paulo. Bonito. Então, para ele foi muito significativo. Então, além de Tebas, a gente visitou Zumbi dos Palmares, obviamente, que é a pessoa, né, que nós homenageamos no dia de hoje, que é um dia assim que a gente tem que comemorar, sabe, Simone? Eu entendo, no meu entendimento, o Dia da Consciência Negra é um dia, sim, para comemorar, mas não é um dia apenas, né? Eu acho que a gente tem que comemorar a representatividade, a importância da população negra para a construção dessa sociedade em que nós vivemos atualmente. São todos os dias, mas eu acho importante que hoje exista essa importância, que, na verdade, até ampliou, né? Não é só também o dia 20 de novembro. O mês de novembro todo tem muitas ativações, muitas atividades que reverenciam a data. Então, a gente tem que comemorar. Né? Hoje é um dia de reflexão, eu posso dizer. Exato. Eu posso lembrar que é isso, né? Eu me lembro até, eu acho que foi na época da prefeitura do Kassab, que houve a determinação de que esse dia ele fosse feriado, né? Foi votado na Câmara, enfim, e aí foi colocado aí como dia, como um feriado, para uma reflexão mesmo. Eu achei muito, muito conveniente, porque a gente tem que lembrar, né? Isso realmente está no DNA do brasileiro. Então, é algo fundamental. E eu queria só lembrar também aqui, reforçar, né, Paula? Para quem não conhece o Tebas, ele fez muitas obras aqui em São Paulo, algumas delas muito conhecidas, como a Igreja do Carmo, que fica lá na Rita Garibaldi, quando você vai descendo na região central, que é uma igreja linda, maravilhosa, e foi o arquiteto Tebas, um negro, né, muito importante para a época, extremamente capaz, e realizou aquela obra, aquela igreja tão bonita. Ele também realizou o primeiro chafariz da cidade de São Paulo, né, ainda quando o saneamento ainda era não tinha chegado na civilização, era uma coisa impensável, e ele já tinha essa mente, né? Ele era uma pessoa à frente do seu tempo. Então, eu acho que a gente tem que fazer muitas reflexões em cima disso. Eu quero dar um oi aqui. O Beto está fazendo aqui um comentário. Hoje o racismo estrutural está enraizado no nosso país. Lamentável. A cúpula do governo federal afirma que não existe racismo no país e usar o termo pessoas de cor, né? É verdade, Beto, não dá, você tem razão. O que você Olha, acha realmente sobre esse comentário, Paula? Eu acho que o Beto, infelizmente, está coberto de razão, né? A gente não tem um governo que nos ajude nesse sentido, né? Assim, e realmente esse comentário do Mourão hoje foi extremamente desastroso, né? Porque o racismo está, sim, enraizado, né? E se referir a pessoas negras e pretas como pessoas de cor já é, de qualquer maneira, um comentário racista, né? Quando as pessoas até falam, se referem a outras pessoas negras e fazem assim com a pele, também é algo que é muito doloroso, né? São vários casos, Simone, que a gente vê que realmente o racismo existe sim, e as pessoas estão muito longe de tirarem esse pensamento da cabeça, né? Assim, ontem também aconteceu algo lamentável, né? Com mais uma vítima num hipermercado na região sul de São Paulo. Ele foi espancado até a morte, né? E era uma pessoa negra
que foi espancada por 2 policiais brancos. Então, são situações que, assim, causam um misto de revolta e de dor, né? Porque, mais uma vez, você vê uma pessoa sendo vítima de um racismo que existe e que está escancarado, sim, na sociedade, infelizmente. Né? Então, e não pode ser visto como naturalidade. Exato, como mais um caso, né? Vai mais um caso, e aí fica por isso mesmo, aquelas punições brandas e a vida segue, sabe? Então, esses movimentos de vidas negras importam, de telas pretas nas redes sociais, de hashtags de punho fechado, tem que ir além, né? A luta antirracista tem que ir além, tem que ir justamente pelo que nós falávamos anteriormente, com histórias como a da Luísa Trajano, que fazem acontecer, que fazem a diferença, e tantas outras pessoas que são referências e que estão aí para provar que nós somos pessoas, assim, sim, importantes, sim, úteis e sim iguais a uma pessoa negra, uma pessoa oriental, a qualquer coisa, né? Ó, eu peguei um livro aqui, eu não sei se quantos leram esse livro, mas eu acho esse livro maravilhoso sobre Chica da Silva, é da Joyce Ribeiro. Esse livro Excelente é muito dica. interessante, eu quero dar essa dica, porque esse livro aqui está sempre aqui comigo e eu recomendo aqui, quando as pessoas vêm aqui em casa e a gente compartilha informações e sempre com conversas inteligentes, como a gente está tendo aqui com você, Paula. Obrigada, agradeço a referência. É verdade. Paula, me fala um pouco aí, quais são as mulheres, fala pelo menos de 3 mulheres negras que você acha que são boas referências para a gente. Olha, a primeira delas, e eu não poderia deixar de falar, para mim, é a minha mãe, Simone, e eu não estou aqui puxando o saco, não, mas a minha mãe, Jacira, é uma referência que eu vou levar para a minha vida toda. A minha mãe é uma pessoa que estudou até o ensino médio, ela é uma pessoa muito resiliente, porque ela teve uma vida, uma infância muito difícil em Moeda, em Minas Gerais, né? Ela perdeu a mãe muito cedo, teve que desenvolver uma responsabilidade para uma criança, né, em que ela teve que já ter outros propósitos de vida para não sofrer daquela maneira, né, porque passou fome, etc. e tal. Então ela veio, né, com a ajuda dos irmãos mais velhos, obviamente, veio aqui para São Paulo, mas trabalhou com subempregos, né, como faxineira, lavadora, enfim, mas fez o ensino médio, conseguiu trabalhar numa grande instituição financeira aqui em São Paulo, fez carreira, 30 anos, hoje é uma pessoa e conseguiu criar 2 filhas, tem um casamento muito feliz, que eu admiro muito a história de vida dela e do meu pai, e conseguiu criar 2 filhas, que eu sou jornalista, minha irmã enfermeira, e assim, 2 pessoas de bem, honestas. Como é que é o nome dela? História de vida. Como é que é o nome dela? Jacira. Parabéns, dona Jacira. Olha, essa sua filha é maravilhosa, porque eu conheço ela há anos, uma jornalista assim, de referência. Mas fala. Mas, além da minha mãe, obviamente, que de fato tem uma história de vida, né, que eu já acho demais. Mas, assim, sim, o que eu queria dizer, eu tenho pessoas, assim, referências que as pessoas conhecem, como, mais recentemente, a filósofa Djamila Ribeiro, a ativista Angela Davis, que eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente o ano passado, em que ela esteve aqui no Brasil. Ela palestrou, né, para um grande número de pessoas no Ibirapuera, numa palestra pública e aberta, de graça, e foi um prazer poder ouvir aquela mulher com tanta história, né, tudo que ela fez pelos Panteras Negras dos Estados Unidos, enfim. Então, para mim é uma grande referência. Carolina de Jesus, né, com uma história de vida também, uma escritora que foi reconhecida tardiamente, com uma história de vida difícil também. E tantas anônimas, Marias, Joanas, Simones, Paulas, que estão por aí lutando pela sua sobrevivência e mostrando o seu caráter, a sua história de vida. E mais recentemente até a Kamala, que eu acabei de citar também, sabe? Sim. Assim, eu espero, de verdade, eu estou conhecendo a história de vida da Kamala, por exemplo, agora, por conta de todo o que ela teve, né, o que ela chamou a atenção de tantas pessoas, mas eu espero, de fato, que ela faça história, né? Ela até disse no discurso dela que ela espera não ser a primeira de muitas que ela gostaria de ver ocupando o cargo que ela está atualmente, mas eu realmente espero que ela faça a diferença no cargo que ela vai ocupar, né? Então, são essas mulheres, assim, sabe, que a gente tem que levar como uma história de vida e de representatividade para tantas outras. É verdade. Olha, eu quero aqui colocar uma frase, aliás, eu quero mencionar aqui um comentário da Keila Silva, que também é jornalista, uma grande amiga, você conhece. Oi, Keila também. Ela está falando, tá excelente a conversa, muito necessário reforçar esses termos que utilizam para excluir e discriminar, né? E isso precisa acabar.
racismo é uma doença da sociedade. Ela tem Eu toda também a acho, razão. concordo totalmente Quero também. dar um oi aqui para o Leandro, que acabou de entrar, o Leandro Vieira, a Boa Juliana noite, também, Leandro. o Olá, Augusto. Juliana. O Augusto Obrigada pela é um audiência. advogado também maravilhoso, o Júlio César Batista, que acabou de entrar também. Eu acho que a gente tem que realmente fazer uma reflexão nesse dia, como você falou, Paula. E eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre quais são os principais, né, as principais mensagens que você deixaria, como o Fala das Pretas, que é o seu canal, que está tendo aí uma evidência muito interessante, que ela tenha cada vez mais, tá? Isso é muito Eba! importante. Arroba Acessem Fala o das canal. Pretas, pessoal. Isso, @Fala das Pretas. É Qual facinho. é a mensagem que você deixa aí para o pessoal a respeito do Fala das Pretas? Qual é a Fala das Pretas? A Fala das Pretas é uma fala de união, principalmente porque, mais uma vez, eu digo, quando a gente dá as mãos umas para as outras e não solta mais, a chance de dar certo, a chance de fazer acontecer é muito maior, né? Então, nós somos uma sementinha no meio de um lugar muito amplo, né, em que ainda falta germinar muita coisa, né, eu costumo ser uma pessoa muito positiva, né, eu entendo até, eu sou uma pessoa positiva, mas eu acho que a minha geração, infelizmente, não vai ver o banimento do racismo nessa sociedade, não vamos assistir isso, a minha geração não, mas eu vou tentar deixar uma semente para que esse caminho seja trilhado pelas gerações futuras, né, de que isso seja, de que a gente chegue algum dia numa equidade racial, num equilíbrio social, né, em que o racismo estrutural realmente não exista, em que as pessoas não sintam isso na infância, porque isso é passado de pai para filho, sabe, Simone? Eu entendo isso. A criança, puramente na sua inocência, nem entende o que é racismo. Ela abraça o seu coleguinha de outra cor sem se preocupar com isso. Mas a partir do momento em que os pais incutem na cabeça dela de que existe sim uma diferença racial, de que essa pessoa é menos do que você que é branco ou loiro, meu filho. Então, eu acho que esse tipo de pensamento a gente vai lutar para tentar acabar com isso, sabe? É uma luta difícil, porque realmente os nossos antepassados, a nossa ancestralidade sofreu muito. Esse caminho, mais uma vez falando, que eu fiz hoje, esse caminho negro por São Paulo, foi muito rico para mim em termos de história cultural, porque você acaba nem sabendo, sabe? Tantas coisas, tantas referências na cidade que eu vivo, que é São Paulo, né? Tanta importância, tanta influência negra por aí. Então, o Fala das Pretas, principalmente, tem esse papel de mostrar para outras pessoas histórias de sucesso, de pessoas que deram certo, e por que não dar certo sempre, sabe? Vamos nos juntar, vamos aplaudir as pessoas quando elas chegam no topo, quando elas conseguem o seu sucesso, e vamos ajudá-la a conquistar isso, sabe? Sim, sim, com certeza. Olha, Paula, eu queria fazer só um registro aqui, muito importante, que esses dados a respeito dos empregos com as pessoas, né, negras, esses dados eles não são evidentes em todas as cidades no Brasil, tá? Tá. Segundo informações que a gente tem, só a cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, ela deixa claro no registro, tá? É bem evidente que quantas pessoas elas têm cadastradas que são realmente negras, né? Por quê? Porque ela faz, né, um mapeamento sobre isso. Eu gostaria de lembrar também, eu trabalhei na Secretaria da Saúde de São Paulo, você também trabalhou, a gente Sim. tem, inclusive, uma área, um departamento, né, que faz os estudos a respeito das doenças, né, que a população negra tem, e é um cuidado muito especial. Eu acho que São Paulo é um grande exemplo, tá, em termos desses cuidados. Isso é muito importante, né? Tem anemia falciforme, tem várias doenças que são desenvolvidas, isso é normal, assim como também na etnia japonesa, né, dos orientais, a gente tem algumas doenças. Mas eu acho que São Paulo é um grande exemplo, ainda que a gente ainda a gente precisa realmente, a gente está engatinhando, a gente precisa evoluir, mas São Paulo ainda é uma grande referência sobre a evolução nessas questões.
Sim, né, além de desde tudo... da história mesmo, que a gente estava falando aqui do Tebas, enfim, não é verdade? Sim, exato, não te interrompendo, mas além também da questão social, que eu disse que eu acho que a educação de casa é onde começa tudo, a educação na escola também, o papel das escolas é muito importante na formação dessa pessoa, né, e formação intelectual, né, dessas pessoas, de falar da importância da história, do que significou também toda essa representatividade negra, contar de uma maneira menos dolorida, sabe, mas sim contar dos feitos dos negros, sabe? Por que os negros são importantes? E além de tudo isso, na prática também, as políticas públicas precisam ser pensadas com carinho, né? Para que essas pessoas tenham mais oportunidades realmente de trabalho, como você citou, de estudo, de conquistar espaços, sabe? Para que a gente realmente enxergue essa ocupação de espaços negros, né? Eu conheço uma pessoa, enfim, é uma amiga muito querida, que tem uma consultoria para pessoas negras, ela faz uma seleção de pessoas negras e oferece para grandes empresas, eu acho que é um trabalho super bacana que ela faz, em que é uma luta, ela me fala que é uma luta diária realmente, de você mostrar para essas empresas a importância de ter nos seus bancos, né, nos seus cargos, não só de liderança, mas nos cargos de fato de trabalho, pessoas Sim. negras, né? Porque muitas vezes, assim, eu mesma tive, graças a Deus, a oportunidade de estudar numa escola particular, né? Não precisei estudar em escola pública, estudei em escola particular, mas sempre fui a exceção, né? Sempre fui a única, sempre fui uma só, no máximo um ou outro coleguinha. Então isso é muito evidente, realmente. Atualmente eu tenho uma sobrinha de 14 anos que passa por essa situação também, né? De se ver numa única situação ali, de só ter ela num espaço majoritariamente ocupado por pessoas brancas. Então eu acho que a educação de casa e da escola é muito importante na formação dessa pessoa, e também políticas públicas que sejam de fato pensadas para beneficiar as pessoas negras no contexto da sociedade. Muito bom, Paula. Eu conversei hoje com Paula Marinho, jornalista. Não acredito que acabou. Acabou. Como assim, Acabou, gente? já passou. Vamos falar a gente tá mais. Conversando assim, passa bem rápido, né, Paula? Olha, eu tenho a Thaís de Oliveira entrando aqui, a Daniela. A Daniela tá fora do Brasil e tá assistindo a gente aqui. Tem Poxa, muita que gente legal. De fora do país também. A Jane, ela sempre assiste aqui conosco. Ela fala lá de Dublin, geralmente, está sempre ligada aqui no Conversa Aberta. Tem o Lan Cardoso, é isso? Lan Cardoso. E olha, eu conversei hoje com a Paula Marinho, jornalista e também criadora, fundadora aí do Fala das Pretas. Eu quero que vocês visitem depois o Instagram dela, @Fala das Pretas. Entra já, viu? Depois que vocês saírem aqui dessa live, entra já, visita, conheçam esse canal, né? Que é a voz das Falas das Pretas, né, pessoal? Vai ser um prazer receber todos vocês. Simone, eu agradeço de coração esse convite, foi muito prazeroso falar de um assunto tão importante numa data tão especial como essa, né, poder falar um pouquinho do nosso perfil, do nosso objetivo com esse canal. Eu espero de fato que todos vocês entrem, gostem do que vocês encontrarem por lá, vai ser um prazer tê-los como seguidores da nossa página e vamos nos unir. Quando a gente une as nossas forças, os nossos saberes, as nossas mãos, a chance da gente conseguir um sucesso em tudo que a gente faz é muito maior. Eu agradeço de coração, sim. Olha, o Lan Cardoso falou que pena que eu entrei agora só, já no fim, mas parabéns, meninas. Lan Cardoso, você pode entrar depois no IGTV, aqui do meu canal, você vai poder assistir essa entrevista na íntegra, ou entra no YouTube, Simone Hanada, e tem essa e outras entrevistas aqui. O Beto também está falando, ninguém nasce racista, se torna. É verdade. Exato, parabéns concordo, pela explanação, Beto. Paula. Ele Concordo. acabou de agradecer você também pela explanação. Muito obrigada, pessoal, pela audiência, por estarem aqui. Obrigada pela participação nesse Conversa Aberta, onde vocês também participam, porque é uma conversa aberta. Paula Marinho, mais uma opção aqui. Teve, mas já voltamos. Muito obrigada por tudo e por trazer novas informações para nós e conversar aí de maneira tão aberta. Um beijo. Sim, é um prazer no seu ser coração. sua amiga.
É um prazer ser sua amiga, ter essa chance. Eu fico muito feliz com o seu sucesso também. Estar participando do Conversa Aberta, para mim, é uma grande honra também. E, mais uma vez, quando a gente se junta e não solta a mão, uma vibra pelo sucesso da outra. Parabéns e muito obrigada pelo convite. Ótimo. Um beijo. Até logo, pessoal. Um beijo. Até o próximo Conversa Aberta. Obrigada.